Alô, devoto, que bom ter você nessa semana de jornada de conhecimento e também de devoção à vida do nosso querido venerável Padre Pelágio Salter. Estamos aprendendo muito durante essa semana, conhecendo a importância dele como missionário redentorista em todo o Centro-Oeste e no Brasil, mas principalmente aqui em Trindade. Você já é um filho evangelizador, já faz parte da nossa família de amor? Se ainda não, ligue agora pra gente, viu? 62 3506 9800. 62 3506 9800. Vem fazer parte da nossa família de amor. Vanessa, mas para quê? Para construir a nova casa do Pai, colaborar com as obras sociais redentoristas e também permitir que a TV alcance tantos corações pelo nosso Brasil. Vamos descobrir hoje a importância de Padre Pelágio na devoção ao Divino Pai Eterno. Em meio às paisagens vastas e isoladas de Goiás, Padre Pelágio Salter encontrou não apenas um povo sedento de orientação espiritual, mas também uma devoção local que estava começando a se fortalecer, a fé no Divino Pai Eterno. Ao longo de sua missão, Pelágio abraçou essa devoção, percebendo nela uma oportunidade única de unir a comunidade em torno de uma fé comum. Em Trindade, Goiás, ele viu o potencial da transformação que a fé no Pai Eterno poderia trazer, tanto para os fiéis quanto para a própria comunidade redentorista. Bom, eu fiz uma pesquisa sobre a Romaria de Trindade, focando na história das devoções, dos romeiros, as suas promessas, as suas peregrinações. A vida do povo goiano, ela se cruza muito com a religiosidade, porque o povo goiano é muito devoto e cruza um pouco essa história do Brasil também. Padre Pelágio, ele aparece na minha pesquisa quando eu me preocupo em entender como que a maioria daquelas pessoas que eram peregrinas, que faziam peregrinações, saíam caminhando, eles tinham um lugar onde se hospedar, né? Por quê? Porque as hospedarias das romarias, elas nem sempre tinham condições de acolher tanta gente. E Padre Pelágio se preocupou em criar as hospedagens para abrigar esses peregrinos que corriam até a Trindade, não tinham condições financeiras de alugar uma pensão, né, que a gente podia chamar na época lá das primeiras décadas do século XX, uma hospedaria, e conseguiam, né, então esse acolhimento. E o Padre Pelágio sempre com esse olhar sensível para o romeiro, né, minha pesquisa foi focada no romeiro, acolhendo esse romeiro na hospedagem. Essa hospedagem que ao longo do tempo, né, foi reconfigurando a sua maneira de acolher, hoje ela acolhe pessoas que precisam também, né, de um tratamento de saúde, que é a Vila São Cotolengo. Então a Vila São Cotolengo, ela nasceu no início com essa preocupação, com esse olhar do próprio Padre Pelágio de receber, de acolher o peregrino, de receber aquele que ia, né, corria até Trindade, até a Romaria, e lá ele tinha um lugar de hospedagem. Minha primeira Romaria Trindade me marcou também a pessoa do Padre Pelágio. E com 5 anos, meu padrinho me trouxe lá de Araguá, um caminhão, viemos para cá. E ficamos a festa inteira. Mas ao lado da matriz, aqui de Trindade, eu me lembro que era terra,
ficava cheio de pobres. Como seminarista, tudo eu via a imagem dele passando entre os pobres, pondo a mão no bolso e tirando, dava uma coisinha para cada pobre, com todo o respeito, todo o amor. Essa outra figura que me marcou. Ele era um homem bom, um homem acolhedor, um homem pronto a ajudar. Os redentoristas em Trindade não se limitavam a atender os adultos. Padre Pelágio, em sua missão, foi além e direcionou sua atenção também às crianças e jovens. Para atrair a nova geração à catequese, ele utilizou recursos inovadores para a época, como o cinema mudo e o teatro. Eu gostaria que você falasse para o padre qual é a importância do teatro na sua vida. E eu, antes de eu começar a fazer teatro com o senhor, eu era tímida, não conversava com ninguém. E agora a professora até mandou calar a boca de tanto que eu converso. Nossa, Pequinha, tô levando uns puxão de orelha do professor, porque não pode. Também não é esse tipo de coisa. Como é a comunicação para as coisas positivas e não para ficar tagarelando na sala. Mas é isso mesmo. Pelágio adaptava histórias religiosas em pequenas produções e encenações, criando uma experiência educativa e envolvente, que mantinha as crianças interessadas e conectadas à fé. Gosto de observar aquelas fontes históricas quando o padre ele chegava nas crianças, né, no momento da catequese e entregava o quê? Um santinho. Uma imagenzinha, né, uma pinturinha de um anjo da guarda, de uma Nossa Senhora, de um título de Nossa Senhora, de Jesus, do menino Jesus. Tanto é que a mamãe, né, ela foi também como se fosse assim uma fiel desse momento, né, acolhedora da desobriga do padre Pelágio na cidade onde ela vivia, com os pais dela, lá na área rural do município de Guapó. E aí padre Pelágio dava aquele santinho. Para as crianças aquilo era uma alegria, né? E eles guardavam com carinho, com devoção, com piedade. E eu tenho algumas iconografias dessas que eram da minha família, né? Eu acho isso assim, esse valor, esse carinho, esse cuidado com as crianças também é muito próprio dos redentoristas que eu tenho observado ao longo da minha pesquisa, que essa congregação tem todo um olhar de acolhimento. E essa característica é muito interessante, porque Padre Pelágio foi um homem do meio do povo. Foi um homem do púlpito, do altar, mas fundamentalmente do meio do povo. Nós tivemos ainda a oportunidade de conhecer algumas pessoas que tiveram convivência com ele. Então, Padre Pelágio teve possibilidades de formar os marianos, que eram as pequenas crianças que se dispunham, ainda não podiam ser coroinhas, mas já rezavam como grupo a Nossa Senhora, lá na paróquia de Trindade. Desse grupo eu cheguei a conhecer o Padre Leodônio Marques de Assis. Padre Leodônio Marques é uma vocação fruto de uma missão do Padre Pelágio na cidade de Posse, na divisa de Goiás com a Bahia. O Padre Marques foi o primeiro biógrafo do Padre Pelágio, antes do Padre Clóvis. O Padre Marques morou em Trindade, ele vem a falecer em Trindade, já idoso, e ele foi o primeiro, por assim dizer, a falar da vida do Padre Pelágio como alguém que era fruto desse labor, desse trabalho missionário que o Padre Pelágio imprimiu em tantas localidades, missões, etc. Muito obrigado a vocês, meus amigas, meus amigos, pela presença no dia de hoje. Hoje Deus mandou uma chuva muito boa, né? Mas muito obrigado a vocês mesmo por estarem aqui, né? E neste final de missa. Eu me lembro, hoje, se eu sou padre, eu o devo ao Padre Pelágio. Em 1952, eu ia à missa com minha mãe, nós dois juntos. O Padre Pelágio saiu lá do convento de Campinas e atravessou na nossa frente.
e entrou na igreja, antiga igreja matriz, para celebrar a missa. Nós participamos da missa, só que a hora que minha mãe viu o padre Pelágio indo para a igreja, ela comentou comigo, falou, olha, como eu seria feliz se eu tivesse um filho padre. Eu nunca tinha pensado em entrar para o seminário, né? Eu queria ser, era mecânico de avião. Esse era o meu sonho, né? Mas, a partir dali, eu comecei a pensar e no meu coração, aí depois, foi também outro fato interessante, mas mesmo assim eu não tirei da minha cabeça do meu sonho de ser mecânico de avião. Então eu devo muito àquele momento da minha mãe. Como eu seria feliz se eu tivesse um filho padre, olhando ao padre Pelágio. Depois do seminário, aqui os 2 anos que eu fiquei aqui no Seminário de São José, não sei, eu acho que era quarta-feira, se não me engano, estava o padre Pelágio lá no seminário para atender às nossas confissões. Então o senhor se confessou com o padre Pelágio? Muitíssimas vezes, né? Uma criança, né? E ele sempre com carinho, sempre incentivando a gente. Eu entrei para o seminário, eu tinha 10 anos. E ele então dava um carinho todo especial. Então eu devo muito mesmo a minha perseverança, o carinho, a ternura com que o padre Pelágio me atendeu. Ele começou a encher a igreja de crianças. Padre Pelágio levar uma criança, que essa criança era irrequieta, ela não parava, ela tinha problema mental. Aí, e a família segurando, chegou a hora dele ser atendido. Então o padre Pelágio pegou essa criança, não é criancinha não, pegou nos braços, conversou com ele e a partir desta hora ele ficou curado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Através do acolhimento aos mais necessitados e com estas estratégias de evangelizar, Padre Pelágio não apenas expandiu a fé católica, mas também preparou as futuras gerações para continuar a devoção ao Divino Pai Eterno. O cinema e o teatro, unidos ao carisma do missionário, plantaram as sementes de uma tradição que permanece viva até hoje, transformando Trindade em um vibrante centro de peregrinação e fé. No final da década de 40, já com uma idade um pouco avançada, e o superior já era província de São Paulo, aqui pertencia a São Paulo, resolveu transferi-lo para Aparecida. Sempre quis ser padre desde criança. Então, nesse desejo do sacerdócio, aprendi com a história do padre Pelágio. Venerável Padre Pelágio Salter, rogai por nós, que ele esteja intercedendo por mim e por você nessa nossa caminhada. Até amanhã, fique com Deus.